A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1988. O PSDB surgiu em 25 de junho, longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas, para fazer germinar novamente a esperança. Mesmo em fase de constituição, disputa as eleições municipais de 15 de novembro, elegendo 18 prefeitos, entre eles, Pimenta da Veiga, em Belo Horizonte, e Ademir Lucas, em Contagem, Minas Gerais. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1989 o país realiza a primeira eleição direta do país, após o fim do regime militar. Candidato à presidência pelo PSDB, o senador tucano Mário Covas afirma que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. Também defende um choque de capitalismo para reformar o país. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1990. O PSDB se mantém distante do Planalto, apoiando no Congresso apenas o que fosse favorável aos brasileiros. A bancada aumenta, 9 senadores. Elege 38 deputados federais e 67 estaduais em 19 estados. No Ceará, Tasso Gereissati elege seu sucessor, Ciro Gomes. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1991. A segunda Convenção Nacional do PSDB se realizou em 1º de setembro de 1991, resultando na escolha de Tasso Gereissati para a presidência da Executiva Nacional. Pouco depois, em 25 de outubro, o PSDB promoveu seu primeiro encontro nacional de dirigentes estaduais, que teve por objetivo discutir a situação do país e a estratégia para as eleições municipais de 1992. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1992. O PSDB elege 293 prefeitos, 207 vice-prefeitos e 3.274 vereadores, crescimento de 1.500%. Diante das denúncias de corrupção que atingiam então o governo Collor, o PSDB participa ativamente da campanha pela impugnação. Após o afastamento de Collor, os tucanos trabalham para garantir a governabilidade do novo presidente Itamar Franco. O senador Fernando Henrique Cardoso assume o comando do Ministério das Relações Exteriores do governo Itamar. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1993. À frente do Ministério da Fazenda, Fernando Henrique, com uma equipe de economistas ligados ao PSDB, começa a elaborar o Plano Real. No plebiscito sobre a forma de governo do Brasil, presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia, o partido defende o parlamentarismo, que está em seu programa de fundação. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1994. O Plano Real entra em vigor em 1º de julho, acaba com anos de hiperinflação e especulação financeira, recuperando o poder aquisitivo dos trabalhadores e a confiança dos brasileiros num país mais justo, rico, generoso e solidário. Diante do sucesso do Plano Real, Itamar Franco lança a candidatura do Fernando Henrique Cardoso à presidência da República. Numa aliança com o Partido da Frente Liberal, PFL, o tucano é eleito presidente no primeiro turno, com mais de 34 milhões de votos, 54,28%. O partido elege também os governadores de São Paulo, Mário Covas, Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, Minas Gerais, Eduardo Azeredo, Pará, Almir Gabriel, Sergipe, Albano Franco e no Ceará, Tasso Gereissati. No Congresso, elege 9 senadores e 62 deputados federais. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1995. Em 1º de janeiro, Fernando Henrique Cardoso assume a presidência da República. O primeiro ano de seu mandato é concluído com uma série de indicadores positivos, como a diminuição da inflação, que fechou 1995 em 22,41%, contra 916,46% do ano anterior. Também iniciam seus mandatos em 1995, os governadores tucanos nos estados de Ceará, Tasso Gereissati, Minas Gerais, Eduardo Azeredo, Pará, Almir Gabriel, Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, São Paulo, Mário Covas, e Sergipe,
Albano Franco. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1996, o PSDB elege os prefeitos de Cuiabá, Teresina, Goiânia e Vitória. No total, são 910 prefeitos e 6.744 vereadores em todo o país. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1997, o terceiro ano de mandato de Fernando Henrique Cardoso registra a menor inflação do Brasil em 46 anos. O governo Fernando Henrique Cardoso também realizou, em 1997, feitos como a elaboração de leis que criaram as agências reguladoras de energia elétrica, petróleo e telecomunicações e a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, entre outros. Além disso, o país fechou seu quinto ano consecutivo com crescimento econômico. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso é reeleito presidente, novamente, no primeiro turno, com mais de 35 milhões de votos, 53,06%. O PSDB reelege os governadores Mário Covas São Paulo, Tasso Gereissati Ceará, Almir Gabriel Pará, Dante de Oliveira Mato Grosso e Albano Franco Sergipe. Em Goiás e no Espírito Santo, saem vitoriosos das urnas, Marconi Perillo e José Ignácio Ferreira, respectivamente. O partido conduz ao Congresso Nacional 4 senadores e 99 deputados federais. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 1999, Fernando Henrique Cardoso inicia, em 1º de janeiro, seu segundo mandato como presidente da República. Em seu discurso de posse, Fernando Henrique Cardoso afirma que seus objetivos principais para o mandato são radicalizar a democracia, democratizar o mercado, aumentando a competição, e promover mais ampla oportunidade para todos os brasileiros. O ano terminou com inflação sob controle, na faixa de 8%, taxa de juros no nível mais baixo desde 1994, e captação recorde de investimentos diretos, a despeito de uma crise financeira que se iniciou na Ásia e afetou todo o planeta no final da década de 1990. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2000, eleitos 4 prefeitos de capitais, Vitória, Boa Vista, Teresina e Cuiabá, além de 983 prefeitos e 7.690 vereadores em todo o país. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2001, Aécio Neves, primeiro tucano a assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Sob a presidência de Aécio, entre 2001 e 2002, a Câmara Federal deu mais agilidade e transparência ao Legislativo, aproximando a sociedade do Parlamento brasileiro. Lançou um pacote ético que incluiu a criação da Comissão de Legislação Participativa e da Ouvidoria Parlamentar, a criação do Conselho de Ética e a reformulação do conceito de imunidade parlamentar, possibilitando o julgamento de deputados por crimes comuns. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2002, o partido se consagra, pela terceira vez consecutiva, nos governos de São Paulo, Ceará e Pará. Reelege, em Goiás, Marconi Perillo. Elege os governadores de Minas Gerais, Aécio Neves, Paraíba, Cássio Cunha Lima, e Rondônia, Ivo Cassol. Lança o nome do ex-ministro José Serra para as eleições presidenciais. José Serra obtém mais de 33 milhões de votos. Fica em segundo lugar. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2003, ao subir a rampa do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, o novo presidente, anuncia a manutenção do Plano Real, das privatizações e da política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, embora o Partido dos Trabalhadores, PT, tenha sido oposição a todas essas medidas nas duas gestões de Fernando Henrique Cardoso. Incorpora, ainda, os 5 mais importantes programas sociais de Fernando Henrique Cardoso, consolidando-os no programa Bolsa Família. Anuncia também a reforma da Previdência, a qual era contrário e que só foi aprovada graças aos votos das bancadas do PSDB na Câmara e Senado. A história do partido. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2004, nas eleições,
O PSDB ganha, pela terceira vez consecutiva, as prefeituras de Teresina, Piauí, e Cuiabá, Mato Grosso. José Serra assume a prefeitura de São Paulo. Beto Richa assume o executivo, em Curitiba, Paraná. São eleitos 6.566 vereadores. A história do partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2005, Tasso Gereissati é eleito presidente do PSDB e volta a ocupar o cargo que exercera entre 1991 e 1994. Os prefeitos eleitos pelo partido em 2004 começam a exercer seus mandatos, entre eles, José Serra, São Paulo, Beto Richa, Curitiba, Silvio Mendes, Teresina, e Wilson Santos, Cuiabá. A história do partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2006, pelo PSDB, José Serra é eleito governador de São Paulo, estado que o partido administra desde 1995. A legenda ainda elege os governadores, Otomar de Souza Pinto, em Roraima, e Eda Cruzius, no Rio Grande do Sul, Aécio Neves, em Minas Gerais, Beto Richa, no Paraná, Cássio Cunha Lima, na Paraíba, Ivo Cassol, em Rondônia, e Teotonio Vilela Filho, em Alagoas. Conduz ao Congresso Nacional 66 deputados e 14 senadores. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, concorre à presidência da República. Fica em segundo lugar, com mais de 37 milhões de votos. A história do partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2007, o então senador Sérgio Guerra Pernambuco assume a presidência nacional do PSDB. A história do partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2008, o PSDB reelege os prefeitos de Cuiabá, Mato Grosso e Teresina, Piauí, pela quarta vez consecutiva, e de Curitiba. Elege também o prefeito de São Luís, Maranhão, além de 790 prefeitos e 5.897 vereadores em todo o país. A história do partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2009, em sessão solene no Senado, com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e de membros da equipe econômica, o PSDB comemora 15 anos de vigência do Plano Real. A história do partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2010, Geraldo Alckmin retorna ao governo, em São Paulo. Em Minas, Antônio Anastasia dá continuidade ao terceiro mandato dos tucanos no estado. Beto Richa se elege no Paraná, José de Anchieta Júnior em Roraima, e Teotônio Vilela Filho, em Alagoas. Siqueira Campos vence no Tocantins, e Marconi Perillo, novamente, em Goiás. Simão Jatene assume o governo do Pará. O partido elege 6 senadores e 53 deputados federais. Numa votação histórica, Aloísio Nunes Ferreira elege-se senador por São Paulo, com 11 milhões de votos. José Serra é indicado pelo partido às eleições presidenciais. Conquista mais de 43 milhões de votos. Fica em segundo lugar. A história do partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2011, Sérgio Guerra é reeleito presidente do partido, após convenção nacional realizada em maio. O partido intensifica sua agenda com diferentes segmentos da sociedade. Mais de 1.000 pessoas participam do Congresso da Juventude da Social Democracia, realizado em dezembro na cidade de Goiânia. No mesmo mês, em Recife, o partido lança as bases de seu núcleo sindical. Em maio, o PSDB, Mulher, realiza a primeira cerimônia de entrega da medalha Ruth Cardoso, que premia brasileiras de destaque. A história do partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2012, o PSDB comemora o 24º aniversário de fundação, em junho. No dia 1º de julho, a moeda real atinge a maioridade, comemora seu 18º ano de criação. A história do partido, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2013, o senador Aécio Neves, PSDB Minas Gerais, é eleito presidente nacional do PSDB. 25 de junho, o PSDB comemora 25 anos. 1º de julho, 19º aniversário de criação do Plano Real.